10 horas e 1 minutinho, já estamos de volta com o Dia a Dia aqui na Onda Digital. Vamos de notícia? Lojistas já estão em clima de vendas para o Dia das Mães. Promoções e muitos brindes prometem aquecer a segunda melhor data para o comércio aqui em Manaus. Confira na reportagem de Vanessa Goldim e Roberval Barão. Com a rotina corrida, o encontro delas é sempre caloroso e cheio de amor. E a Larissa, que é filha, será que sente a mesma saudade? Com certeza, né? A gente, infelizmente, a minha rotina é bem corrida, né? Sinto falta, com certeza, de ter aquele momento, né, de mãe e filha, apesar de a gente não estar o tempo todo juntas, né? Mas a gente teve um probleminha aí, que na verdade não era a matéria que era para entrar, mas já a produção vai se organizar lá e a gente vai colocar a matéria certinha no ar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai para nossa entrevista do dia. Você sabe que segunda-feira é dia de conversarmos sobre educação financeira. Quando se tem o seu próprio negócio, é comum pensar que está tudo bem usar o dinheiro do caixa da empresa para pagar as contas pessoais ou até mesmo para comprar algo para si. No entanto, essa prática pode prejudicar muito o seu faturamento e a visão do fluxo de caixa da sua empresa. E no casamento, as contas elas devem ser conjuntas ou separadas? É uma dúvida que, para nos orientar, quem conversa com a gente é nossa parceira, a consultora e educadora financeira, Roberta Veras. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Mais uma segunda-feira. Vamos conversar aí sobre educação financeira para a sua vida e para o seu negócio. Roberta, antes da gente entrar aqui, já que a gente não teve essa matéria no ar e eu também não programei nada contigo, mas eu acho que é importante a gente falar sobre a chegada do Dia das Mães, né? Sim. Que é essa segunda data do comércio que aquece as vendas, mas também é um momento aí que a gente está passando, né, por uma situação, aquele momento da gente dar um presentinho para a mãe, né? Mas e aí, quando mexe no bolso, qual é a dica que você tem para dar pra gente? Então, eu acho muito legal o nosso programa aqui, porque, gente, aqui não é nada programado assim, não. Vocês estão vendo aqui, ó, o real. É verdade. Ou sabe. Então, Bia, a gente tem duas situações aí. O lado do consumidor e o lado do empresário. Então é bom porque a gente tem pessoas nos assistindo, esses dois lados. A gente dá pequenas dicas, né, para os dois lados. Primeiro, o lado do consumidor. O que é importante? Hoje, exatamente hoje, estamos iniciando o mês. Então, daqui para o 5º dia útil, as pessoas estão recebendo seu salário. Então é a hora de você fazer o orçamento. Muitas pessoas utilizam essa palavra de maneira equivocada, mas orçar é o quê? Prever. O que você vai gastar no mês? E de repente você fazer uma análise de quanto que você está disponível a gastar nessa data comemorativa. Pelo lado do empresário, o que é bom ele atentar? Época do Dia das Mães. Estamos saindo aí de um primeiro trimestre do ano de 2023. É o momento de você rever o estoque da empresa, isso é muito importante. De repente você vai colocar algo na promoção que está parado no seu estoque. Lembre que dinheiro de estoque é dinheiro parado. E isso impacta ali diretamente na liquidez da sua empresa. Então é hora de você pensar em fazer promoções, estratégias de venda, de como que você vai atrair o cliente até você e principalmente treinamento para a sua equipe. Lembre que um grande diferencial para essa data comemorativa é exatamente você dar uma experiência, um encantamento para o seu cliente. Então a gente tem essas duas situações. Isso é importante a gente falar porque é o mês, a segunda data, né? Ou muitos consideram primeira, mais importante do varejo. É uma data que quando eu era do Boticário, eu conseguia planejar o meu fluxo de caixa para o ano inteiro. Porque quem é empresário que está nos escutando entende isso. Você pode ter até 12 meses no ano.
mas de repente somente 8 meses do seu fluxo de caixa é que mantém a sua empresa. Então você tem que saber diluir isso de uma forma que teu negócio não fique no vermelho. Então, Você falou uma coisa assim muito interessante, que é o treinamento da equipe. Porque hoje, acho que o consumidor, ele está até mais consciente, ele está até mais atento, até porque as informações estão chegando de uma maneira mais fácil, né? E a gente está mais exigente com atendimento. Sim. E assim, é interessante, quando eu era franqueada do Boticário, eu tinha uma política minha. O processo de admissão da empresa era feita por mim. Por quê? Porque eu queria escutar da pessoa que estava passando pelo processo seletivo o porquê ela queria trabalhar na minha empresa. Tudo bem que todos nós precisamos de dinheiro, certo? E isso é normal. Mas a gente precisa ter o brilho nos olhos, precisa ter, como lá na Disney a gente fala, o fator uau. Eu preciso perceber que aquela pessoa gosta de lidar com o público, que ela não vai se desestimular no primeiro contratempo que ela tiver com o cliente. Por quê? Quem paga as nossas contas? É o cliente. Então ele tem razão e eu tenho que fazer com que ele entre na minha loja ou com que eu atenda ele de maneira virtual da melhor forma possível, de uma forma que eu tenha valor e não preço. Por exemplo, na minha área, tá? Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que se dizem educadoras financeiras. Tá tudo certo, eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Eu tenho meu valor. E quem me conhece sabe a diferença de valor e preço. Numa loja, a mesma coisa. Eu posso muito bem até comprar um pouquinho mais caro. Mas por quê? Eu sou atendida pela Bia. Porque eu sei que lá eu vou ter um acolhimento. E eu sei que lá, toda vez que eu for, eu vou ser única. Eu acho que essa é a palavra, e isso, agora nesse início de mês, você que é empresário, reúna a sua equipe, converse, fale com eles, faça com que o cliente se sinta único na empresa. E você que vai comprar, o que é importante? É errado comprar? Não, Bia. Eu fico impressionada, as pessoas acham assim, eu tenho que me educar financeiramente e eu tenho que cortar tudo da minha vida. Gente, isso é um erro. Você não tem que cortar nada da sua vida. Pense que você tem que se reeducar. E esse processo de reeducação é igual dieta, é igual você aprender uma língua. Não é da noite para o dia. Então, caiu, levanta e começa de novo. Fraquejou, levanta e começa de novo. O que importa? Você ser orientada. Você passar por um processo, e esse processo demanda tempo. Eu, para ser a Roberta que eu sou hoje aos 48 anos, que daqui a 2 semanas eu faço 49, olha gente, eu não tenho vergonha, tá, de dizer minha idade. Ai, que bom, eu fico tão feliz por isso. Porque tem gente que tem, né? É taurina. Taurina, gente. Bicho besta, né? Emotiva. Então, assim, voltando, só para quebrar um pouquinho. A gente tem que entender que você passar por um processo financeiro é super normal, você ter essas caídas. Então, é hora do Dia das Mães? Compre sim, dê um agrado para sua mãe, dê um agrado para quem você ama, só que faça isso de maneira consciente. E a maneira consciente é, sente, veja seus números e veja o que você pode dar. Você é mãe? De anjo. Sou mãe de anjo. Foi uma das coisas que eu ganhei na época de ser empresária. Eu perdi meu filho na estrada de Taquatiara. E aí, na estrada, demorou muito para chegar em Manaus, né? Que Taquatiara para cá, eu dirigindo levava 3 horas e meia, 4. E aí eu perdi, aí demorei para chegar aqui. Você sabe que... Mas eu falo super de boa disso, até para ser uma experiência para os nossos ouvintes, sabe, Bia? A gente aproveitando, já que a gente está aqui num feriado, a gente tem um tempo a mais e falando de Dia das Mães, você falou nessa tua situação, né, nessa tua vida. A minha mãe também teve um filho, meu irmão mais velho, ele faleceu com 17 anos de acidente de moto também. E aí você falou assim, você é mãe de anjo e realmente são pessoas que elas vêm... Quantos anos tinha o seu filho? 4 meses. Eu estava com 4 meses. E eles vêm justamente naquele
tempo correto para fazer a missão que tinha que fazer e seguir? E eu entendi a minha missão, por exemplo, e não tenho vergonha para falar para você, ouvinte, até sábado eu dei uma palestra sobre fluxo de caixa, coincidentemente, para uma equipe de mulheres. E eu digo assim, que eu, Roberta, eu não sou um livro de autoajuda, que a gente vê muitos palestrantes aí falando disso. Não, eu falo da minha vida, eu falo da minha experiência, do que foi bom e principalmente do que foi ruim, não para me vitimizar, mas para que as pessoas não passem pelo processo que eu passei. Porque lá atrás, gente, não existia o Google que tem hoje. Eu era empresária do Boticário, não tinha essa internet que tem hoje, eu tinha que tomar conta de 7 municípios. Imagina a loucura. Eu tomava conta de Taquatiara, Silves, Nova Olinda, Borba, Urucurituba, Altazes, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Entendeu? Então, assim, não era o que é hoje, a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu falo como uma forma de aprendizado. E nesse meu processo, o que eu mais aprendi foi separar a vida pessoal da vida profissional. Porque eu também fui muito afetada no passado. Porque eu não tinha uma orientação e eu tive que validar os meus conhecimentos em livro, informações na dor da vida prática. Então, assim, é muito importante você saber fazer essa separação, e aí a gente já até entra um pouco no nosso tema, gente, a entrar agora. E que, por incrível que pareça, não foi combinado. Não, nada. Não foi combinado. Não foi combinado. E aí, Roberta, quando a gente fala, até né, no desenvolver da nossa conversa aqui, quando a gente fala em separar a vida financeira da vida profissional, eu acho que a gente está falando muito mais do que dinheiro, do que finanças. A gente está falando como experiência de vida mesmo. Sim. E assim, qual é o momento certo, que eu acho que é importante a gente começar por aí? É o momento certo de você entender que você tem que separar isso. Para mim são 2 momentos. O primeiro é quando você realmente começa a trabalhar. E esse começar a trabalhar, você tem que entender o porquê que você está levantando todos os dias e passando 8 horas do seu dia, até mais, em um local. E o segundo é quando você quer casar. Porque muita gente, para encantar o marido ou a esposa, pinta um ser que não é. E aí você não conversa sobre dinheiro. E quando você vai para a vida real de um casamento, você começa ou a pagar conta demais e divide de menos, ou se encosta no outro e o outro se sente afogado. E nunca se conversa sobre esse assunto. Eu costumo dizer que dinheiro e sexo são 2 bloqueios que a gente tem muito grande aí no ser humano. Para conversar, então, num relacionamento, até uma perguntinha aqui que a gente vai desenvolver no próximo bloco. Por que, então, é tão difícil, né, de falar finanças e de sexo também, Sim. né, entre um casal, entre homem e mulher? Isso Verdade. daí é cultural, né? É algo que a gente traz aí do pai, da mãe, da avó, e isso vai passando de geração em geração? Exato. É isso que você vai me responder no próximo bloco. Você não sai daí, já já a gente continua aqui o nosso papo sobre educação financeira. Já estamos de volta com o Dia a Dia aqui na Onda Digital. Eu continuo conversando aqui com a nossa parceira, a educadora e consultora financeira Roberta Veras. A gente está falando da importância de se dividir vida pessoal e vida profissional. E você já começou a falar um pouquinho sobre isso no bloco anterior. Vamos fazer um resumão aí. Então, essa separação você consegue de uma forma mais tranquila ter no seu dia a dia equilíbrio. Equilíbrio na sua vida pessoal, equilíbrio no seu trabalho, equilíbrio nas suas contas, não ter o endividamento. Então, a importância de você ter essa conta separada, esse dinheiro separado, é que você vai conseguir administrar melhor todos os setores da sua vida. E para isso, existem palavras-chave, você ter uma conversa clara com seu parceiro, você não fazer a autossabotagem consigo mesmo. Como sempre digo, ter o propósito de saber o que você quer, aonde você quer chegar, por que você quer chegar.
O porquê é muito importante nisso tudo, Bia. E o que acontece, quais são os principais aí malefícios, digamos assim, de não se separar a vida financeira da vida financeira profissional da pessoal? Tá, vamos falar de novo entre duas situações, você empresário e você pessoa física. Tudo começa na pessoa física da pessoa. Se você não é uma pessoa organizada com as suas finanças pessoais, dificilmente você vai conseguir organizar a sua empresa. Porque, gente, vamos falar no aspecto de marido e mulher. Quando você casa com alguém, uma das coisas que você tem que sentar, era o que a gente ia conversar sobre sexo e dinheiro, e vamos conversar ainda, uma das coisas que a gente tem que sentar com o parceiro e deixar muito claro é quem vai pagar o quê. Isso não significa que tem que ser contas iguais, e sim que tem que ser proporcional ao salário que se ganha. Se você me perguntar, Roberta, cada um tem que ter uma conta separada? Nós precisamos manter a individualidade do casal, sim. Mas pode-se, se decidir, ter uma conta única, que cada um deposita sua parcela para administrar as contas da casa. Hoje é o que eu mais indico para os meus clientes. Por quê, gente? Porque dinheiro não é só o dinheiro em si. Você não tem que usar o dinheiro como algo que é o motor da sua vida, e sim como um meio de pagamento para realizar os seus sonhos. Então, atrás do dinheiro tem o indivíduo, e o indivíduo tem as suas necessidades. E essas necessidades, elas são suas, da pessoa. Então, para estar feliz com a Bia, eu preciso estar feliz comigo. Então, é muito errado, como eu vejo, tá? Eu estou dizendo uma opinião minha, que eu uso com os meus clientes. Existem várias pessoas que usam coisas diferentes. Como eu disse, em cima da minha experiência, que pega o salário todo e deposita numa única conta, e o marido vai lá e deposita numa única conta. Qual o problema disso? Começam a discutir por que tu tirou tal dinheiro da conta. Por que tu gastou mais do que eu? Adiantou colocar tudo junto? Não, porque os problemas de comunicação continuaram. Então, uma boa estratégia defina que contas que você vai pagar, ou você se responsabiliza por esses boletos e no final do mês os dois sentam e fecham a contabilidade da sua casa, ou deposita numa conta corrente e aí tá tudo certo. E por que é importante, Bia, sentar e provar que a conta tá paga? Porque o que mais chega, gente, para mim, é o pai, desculpa aí, mas geralmente é o pai, que diz que vai pagar a escola do filho, quando chega no final do ano não consegue fazer a matrícula do filho porque a escola tá atrasada. Por que isso acontece? Porque não sentou ao longo do mês. Quem me segue nas redes sociais vê que até ontem eu deixei essa dica, porque você conseguiu atingir sua meta do mês, porque você tem que sentar, pelo menos uma vez por semana, e atualizar a sua planilha financeira. Você tem que ver, eu paguei, eu não paguei, se eu não paguei, por que foi? E o que eu vou fazer para conseguir honrar esse compromisso? Entendeu? Então, assim, essas são as pequenas dicas que a gente dá para quem quer casar, para quem está passando por um problema financeiro, porque se vocês lembram, na pandemia, o índice de divórcio ele foi altíssimo. E por que ele foi alto? 2 fatores. Primeiro, as pessoas não sabem conviver em casa. Ficar em casa e ficar nesse mundo. Eu até comentei isso com meu marido ontem. Falei, cara, isso é surreal. Porque eu amo a minha companhia. Eu amo estar com as pessoas, mas eu amo estar comigo mesmo. Com certeza. E o segundo fato é começar a comprar mais. Um começou a saber mais da vida do outro e aí deu B.O. Engraçado, muito estranho isso, né? Tipo, você tá casado, mas não significa que existe intimidade. Exato. Aí, deixa eu te falar, vamos deixar essa deixinha aí, porque agora eu preciso chamar ao vivo o nosso novo repórter que chega aqui, não é isso, produção? Leonardo Mateus, ele tá lá na barreira do Tarumã e traz informações sobre o retorno do feriado. Muita gente que foi, né, pro interior, lá de sexta-feira, de quinta-feira, já começa a retornar. E o nosso repórter
traz as informações. Aliás, seja bem-vindo, Matheus, ao Dia a Dia, à Rede Onda Digital. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos também. É um prazer estar aqui na Rede Onda Digital. Muito feliz de estar contando com vocês todos os dias agora, trazendo as reportagens da externa. Nesse momento, a gente está aqui na saída de Manaus, nas proximidades da BR também 174 e AM 010. Isso porque já tem gente que está voltando do interior do estado, principalmente de quem vem do município de Presidente Figueiredo, Itacoatiara e também Rio Preto da Eva. Nesse momento a movimentação está tranquila, mas o que chama atenção é que já começou a cair uma leve chuva. Normal para o horário, isso porque, segundo a previsão do tempo, eram esperados um pouco de chuva aqui para a capital e também para os municípios da região metropolitana. Nesse momento que a gente está aqui, a gente percebe que a movimentação está bem tranquila, mas o que chama atenção é o fluxo de passageiros daquele lado ali, que eu vou pedir para o Daniel me acompanhar, isso porque está ficando um trânsito um pouquinho intenso aqui nessa região, não é normal para o horário, isso porque muitas pessoas já deveriam estar voltando, mas parece que tem gente indo ainda, e é o caso. Segundo a Serpan, cerca de 23 mil pessoas deixariam Manaus neste feriado. Isso a se contar desde sexta-feira. Mas a situação, pelo que parece, é que tem muita gente indo ainda, dando um jeito de enforcar esse feriado. E também a Serpan está fazendo fiscalizações em todos os pontos de saída da cidade. Nesse momento, ocorre fiscalizações aqui nesse ponto da BR-174, isso porque essas fiscalizações devem ocorrer até o fim do dia de hoje. Vem acontecendo essas fiscalizações desde a meia-noite de quinta-feira, já chegando na sexta-feira, e vem ocorrendo mais de 1.500 fiscalizações em todo o estado do Amazonas. Vale ressaltar também que várias pessoas estão deixando a capital e também vindo para Manaus agora nesse momento, desde ontem, ou seja, as pessoas que tiveram o feriado prolongado acabaram aproveitando desde a última sexta-feira, já estão retornando, mas parece que já tem gente indo, dando um jeito de aproveitar o finzinho da cachoeira lá em Presidente Figueiredo. Por enquanto, movimentação aqui no sentido de volta tranquilo, mas no sentido de ida, muita gente ainda indo para o interior do estado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. Mais uma vez, bem-vindo à Onda Digital. Eu continuo conversando agora com a nossa parceira, a Roberta Veras, e a gente estava falando ali da diferença, né? Porque casamento não significa que todo casamento tem ali uma intimidade, tem ali um diálogo, não é? Exato, porque, gente, é incrível. Existem dois tipos de casamento, aquele que é pela paixão, né? Você tá com a pessoa porque até a pessoa se torna uma obsessão às vezes. E não tem essa intimidade, ou você tem vergonha de dizer quanto você ganha, ou você ganha muito mais que o seu parceiro, que hoje em dia nós temos mulheres que ganham mais e você não quer compartilhar isso com ele. Então, um dos pilares da intimidade é a comunicação. E que sentido? A gente precisa falar sim de sexo e dinheiro. Quantas mulheres a gente tem aí que não tem um prazer porque não conversa, ou tem uma dificuldade com dinheiro, se sente reprimida e não conversa. Tem um ponto muito claro para mulheres que não trabalham, e os clientes vêm até mim e dizem: a minha mulher não trabalha e as contas estão altas e tudo mais. Eles sempre se colocam nessa posição de serem o provedor da casa. Isso tanto homem quanto mulher, tá, gente? O que eu converso com eles? Isso foi acordado no início do seu casamento? Foi, eu acertei com ela que ela ia parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, né? Aí é o ponto. Se você acordou com a sua companheira que ela ia ficar em casa e cuidar dos filhos, foi uma parte da conversa. O que ela vai receber em troca em relação a isso? Porque ela está deixando a vida profissional dela em prol de algo que é os filhos de vocês. Então, ela tem que receber alguma coisa por isso. Qual é o grande problema? É que muitas vezes a mulher, ela fica nessa situação, mas ela não designa um salário para ela.
Os meus clientes, eles pagam uma mesada para as esposas, que eu nem chamo de mesada, Bia. Eu falo que é salário mesmo. O salário da sua esposa estar em casa cuidando de vocês. E pensa que é fácil cuidar de casa? Rapaz, é muito pior. Pelo amor de Deus, não é fácil não, tá? Lavar, passar, cuidar de filho, cuidar de animalzinho, de tudo, né? E tem também toda aquela lance que a gente já aprendeu aqui com você sobre economia doméstica também, é ali na ponta do lápis. E Bia, principalmente o quê? Quando você trabalha fora, você tem que se arrumar, você tem que se preparar, querendo ou não, isso indiretamente impacta na tua autoajuda. Sim. Quando você está em casa, você ainda tem que conseguir forças para lidar muitas vezes com algo que fica reprimido em você. Porque, gente, as redes sociais hoje contaminam demais a gente. Quantas mulheres eu vejo se sentirem mal porque não trabalham e estão vendo a amiga bombando? Então ainda tem essas sequelas aí que você tem que trabalhar em você. E aí eu converso muito com eles, você tem que dar sim um salário para sua esposa que é diferente do que ela administra a sua casa. Porque ela tem que ficar bonita, porque ela tem que ficar cheirosa, porque ela tem que se cuidar. Porque se não fizer isso, ele ainda vai procurar outra na rua. São muitas cobranças em Muitas torno da cobranças mulher. e que se você vê, tem como centro um dos fatores o dinheiro. Porque eu não quero dar, mas eu quero ter. Então, como é que eu não quero dar e eu quero ter? E eu ainda quero cobrar para que esteja tudo certo. Sim. Pegando o exemplo, né, da casa. Então, são coisas que você precisa sim sentar e que você precisa sim conversar com seu marido. Eu vou dar um exemplo meu na vida prática. Eu era franqueada do Boticário. Eu tinha um salário que não era um salário, Bia. Certo, quem é empresário vai me entender. Ora você tem, ora você não tem. Por quê? Porque você tem que pagar as contas. Só que você tem uma coisa chamada aí de ponto de equilíbrio, que é você saber até onde você pode ir nas suas vendas para cobrir todos os teus custos. E nesse ponto você tem que colocar o seu prolabore. Então, todo funcionário tem o seu salário e todo patrão deve ter um prolabore. O que acontece hoje nas empresas? Eu quero que a minha empresa cresça, 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 e muitas vezes não está se preocupando em ter sustentabilidade. Então você cresce, mas está conseguindo pagar as contas? Está conseguindo se pagar? Qual a motivação que você vai ter se você não tem um retorno financeiro? A autoridade, gente, não paga a conta. Simples desse jeito, né? E aí eu sentei com meu marido. Eu disse, olha, a partir de agora... E eu acabei nem sendo, né? Que eu fui para a Jusceia. Mas posteriormente eu sentei com ele e disse, olha, a partir de agora eu vou ser autônoma. Existe uma coisa que é ser independente financeiro, ser rico e estar organizada com as contas. Vamos redefinir as contas de casa. Quem vai ficar com o quê? E eu era tão aberta assim com meu marido que hoje ele disse pra mim assim, eu falei, cara, se eu tivesse esses insights, se eu tivesse conhecido mais cedo, muita coisa teria sido diferente. Porque no início vocês pensam que eu, Roberta, não senti essa dificuldade? Não, não senti. Por quê? Porque eu sou cara de pau. Porque eu sinto, já tinha, né? E falei, mas tem coisas que não é da minha rotina, como sexo, que às vezes bloqueia a gente, né? É normal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente tem que exercitar. A primeira vez vai engatar, a segunda vez vai engatar. Talvez a conversa seja cortada no meio. Não, vamos conversar outra hora. Isso é normal. O que é importante? No primeiro problema que der, se você não conseguiu conversar antes do problema, no primeiro problema que der, você sentar e dizer bem assim, agora temos um problema. Para que nós não tenhamos outro, em prol do nosso relacionamento, vamos sentar e entender essa situação. O problema é, deixa o primeiro, deixa o segundo, deixa o terceiro e aquele engate fica. Eu até, Bia, brinco com meu marido hoje, que como eu era empresária, né, eu falava muito alto, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Falava com um monte de gente no telefone, a mamãe, minha filha, seu namorado está lhe escutando. Mãe, eu quero que ele conheça a Roberta na vida real. Porque depois vai conhecer de alguma forma. Vai me conhecer de alguma forma. E hoje isso é bacana porque a gente vê que relacionamento é escolha. Então não importa se você tem um homem que ganhe mais ou que ganhe menos. Quantas mulheres deixam de ser felizes
porque gostaram de uma pessoa que ganha menos e não querem assumir isso. Mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso. A partir do momento que você quer um relacionamento, entenda isso. Agora, esse dinheiro nosso tem que ter limite. Eu acho que o importante é esse, é saber o limite. Isso aí é individual de cada um. Roberta, hoje o nosso bate-papo foi Gente, é muita muito coisa. legal, muita coisa. A gente pode, inclusive, voltar. Tem vários pontos aí que a gente pode desmembrar. Eu acho. Mas a gente volta daqui a 15 dias. Sim. Muito obrigada. Lembrando que o Instagram para contato é... Roberta Veras Antônio, deixa lá a tua sugestão pra gente desenvolver matérias aqui para vocês. Curte lá, se você gostou, e daqui a 15 dias eu tô voltando. Obrigada, Roberta. Obrigada. Até daqui a 15 dias. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.